Você já se perguntou se existe um jeito de prever a hora da sua morte? Será que o seu corpo está dando sinais silenciosos de que o fim pode estar mais perto do que parece, e você simplesmente não percebeu? E se alguns hábitos do seu dia a dia, que parecem inofensivos, estiverem, na verdade, encurtando a sua vida sem você saber? Muitos acreditam que envelhecer é sinônimo de doença, fraqueza e esquecimento. Mas e se eu te dissesse que não é a idade que mata, mas sim aquilo que você ignora? Existe um padrão comum entre pessoas que não passam dos 80 anos, um conjunto de sinais que o corpo entrega, discretos, camuflados no cotidiano, e que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Hoje você vai descobrir esses sinais. Cada um deles é uma peça de um quebra-cabeça sombrio, mas revelador. Pular esse vídeo ou ignorar uma única parte pode te deixar no escuro, sem entender o que está prestes a acontecer com o seu próprio corpo. Prepare-se para encarar verdades desconfortáveis, mas necessárias. O que vem a seguir pode não apenas te alertar, pode te salvar. O primeiro sinal é acordar cansado todos os dias. Você abre os olhos pela manhã e, em vez de se sentir renovado, sente como se tivesse carregado o mundo nas costas. O corpo está pesado, a mente lenta, e o simples ato de se levantar parece exigir um esforço sobre-humano. Muitos dizem que isso é normal com a idade, mas será mesmo? Ou será que isso é o primeiro alerta sutil de que algo no seu corpo está entrando em colapso silencioso? O cansaço constante ao despertar não é só um sinal de noites mal dormidas. Na verdade, é um indicativo de que seu organismo está em modo de alerta contínuo, consumindo energia vital mesmo durante o sono. É como se seu corpo lutasse em silêncio contra algo que você ainda não percebeu, inflamações internas, acúmulo de toxinas, ou até o início de falência em órgãos que deveriam estar descansando e se regenerando. Esse tipo de fadiga não é física, é celular. E quando as células não conseguem mais se recuperar durante a noite, o envelhecimento se acelera de forma brutal. É por isso que pessoas que acordam cansadas todos os dias estão muito mais propensas a desenvolver doenças cardíacas, diabetes silenciosa, depressão tardia e, principalmente, queda rápida da imunidade. Em idosos, isso pode ser fatal em questão de meses. Talvez você ache que uma xícara de café resolve. Mas o café, nesse caso, é um disfarce. Ele apenas mascara o sintoma e engana o cérebro por algumas horas. Enquanto isso, a raiz do problema se aprofunda, e o que antes era apenas uma sensação de cansaço se transforma em algo mais perigoso: desânimo crônico, desorientação mental e perda de vontade de viver, que é o início do fim para muitos. Agora pare e pense. Há quanto tempo você sente isso? Acordar exausto todos os dias não é um detalhe da rotina. É o tipo de sinal que precisa ser encarado como uma sirene de emergência. O corpo está pedindo socorro. E a maioria das pessoas silencia esse pedido com pílulas, distrações ou negação, e continuam caminhando, sem saber, na direção de uma morte precoce. Se você se identificou com isso, respire fundo. Ainda há tempo. O primeiro passo é reconhecer o padrão e buscar orientação médica. Mas o mais importante é entender que esse sintoma não está sozinho. Existem outros sinais, ainda mais claros, que surgem um a um, como um roteiro invisível para o fim, e você vai conhecê-los agora. O segundo sinal é perda de força nas mãos. Você começa a notar que abrir um pote, segurar uma sacola de mercado ou até apertar a mão de alguém exige um esforço maior do que antes. As mãos tremem um pouco, perdem firmeza, e a força que antes passava despercebida agora parece sumir lentamente. Pode parecer algo simples, até insignificante, mas não é. Perder a força nas mãos é como perder o fio de controle do próprio corpo. A ciência já comprovou, a força das mãos está diretamente ligada à expectativa de vida. Um estudo da Universidade de Michigan revelou que pessoas com aperto de mão fraco têm risco significativamente maior de morte precoce. Isso porque a força muscular, especialmente nas extremidades, é um reflexo direto da saúde dos sistemas nervoso, cardiovascular e muscular. E quando ela começa a falhar, algo maior já está em desequilíbrio. Não se trata apenas de músculos, é o seu sistema vital se desgastando sem aviso. Com o passar dos anos, o corpo naturalmente perde massa muscular, mas quando isso acontece de forma acelerada ou desproporcional, é sinal de sarcopenia, uma condição que aumenta exponencialmente o risco de quedas, fraturas, imobilidade e, consequentemente, isolamento social e depressão. E não é só isso. A perda de força nas mãos também pode indicar deficiências nutricionais graves,
como falta de vitamina D, magnésio e proteínas essenciais, que são os pilares da regeneração celular. Quando essas falhas se instalam, o corpo começa a economizar energia onde pode, e as mãos são um dos primeiros lugares a denunciar isso. Pense por um momento, você tem evitado abrir certos objetos? Notado que está deixando cair coisas com mais frequência? Essas pequenas falhas que antes passavam despercebidas são, na verdade, gritos silenciosos do corpo, avisando que algo fundamental está se perdendo. E quando a força nas mãos vai embora, ela raramente volta sozinha. Mas aqui está o ponto-chave. Quanto mais cedo você perceber isso, mais chance tem de reverter. Exercícios simples, alimentação correta e orientação médica podem reconstruir o que parecia perdido. E reconhecer esse sinal agora pode evitar uma cadeia de eventos que leva milhares de pessoas a um destino trágico. E não se engane, o próximo sinal é ainda mais inquietante, porque atinge onde mais dói, a mente. O terceiro sinal é confusão mental e lapsos de memória. Você está no meio de uma conversa e, de repente, esquece o que ia dizer. Entra em um cômodo da casa e já não sabe por que foi até lá. Esquece nomes, datas, compromissos simples. No início, você ri. Diz que é coisa da idade. Mas, no fundo, algo inquietante começa a se instalar, o medo de estar perdendo o controle da própria mente. Esse tipo de esquecimento não é inocente. Quando episódios assim se tornam frequentes, o cérebro está acendendo um sinal de alerta. E o que muitas pessoas chamam de distração pode, na verdade, ser o início de um processo neurodegenerativo. Condições como Alzheimer, demência vascular ou perda cognitiva acelerada começam assim, com falhas pequenas, mas progressivas. A memória é o fio que sustenta nossa identidade. E quando ela começa a falhar, não estamos apenas esquecendo informações, estamos apagando partes de quem somos. É como assistir sua própria história se dissolver diante dos seus olhos. E esse tipo de sofrimento emocional é devastador, tanto para quem vive quanto para quem observa de fora. Além disso, a confusão mental costuma vir acompanhada de mudanças sutis de comportamento, irritação sem motivo, dificuldade para tomar decisões simples, isolamento. Tudo isso acontece porque o cérebro já não consegue processar os estímulos com a mesma clareza de antes. E quanto mais tempo se ignora esses sinais, mais difícil se torna recuperar o que foi perdido. É aí que mora o perigo. Muita gente normaliza esses esquecimentos. Colocam a culpa no estresse, na correria do dia a dia, e seguem em frente, sem buscar ajuda. Mas cada lapso de memória pode ser um pequeno colapso acontecendo dentro do cérebro, e quando você percebe, pode ser tarde demais para reagir. Por isso, se você tem sentido sua mente mais lenta, se os esquecimentos se tornaram comuns ou se você sente que está se desconectando de si mesmo, não o ignore. O cérebro é um músculo, e ele também precisa de estímulo, nutrição e cuidado. Porque quando a mente falha, tudo ao redor começa a desmoronar. E o próximo sinal que você vai conhecer tem o poder de quebrar um corpo saudável em segundos. O quarto sinal é perda de equilíbrio e tropeços frequentes. Você está caminhando como sempre fez, e de repente sente o pé enganar. Um tropeço leve, um desequilíbrio estranho ao subir um degrau, um quase tombo ao sair da cama. No começo, você diz que foi distração. Depois, começa a se apoiar nas paredes, nos móveis, ou evita sair sozinho. É nesse ponto que muita gente começa a cair, literalmente, sem entender o porquê. A perda de equilíbrio não é apenas uma questão muscular ou de reflexos lentos. Na maioria das vezes, é um sinal de que o sistema neuromotor está em colapso progressivo. Isso significa que o cérebro, os nervos e os músculos já não estão mais se comunicando com a mesma precisão. E quando essa comunicação falha, o corpo perde a noção do espaço e começa a errar. A consequência disso: quedas graves, fraturas de fêmur, internações longas, dependência de terceiros. Segundo a OMS, uma queda é o início do fim para milhares de idosos todos os anos. Metade das pessoas acima dos 65 que sofrem uma fratura de quadril não recupera mais a independência. E muitas não resistem aos meses seguintes por causa de complicações. Só que o mais assustador é que esse sinal costuma surgir muito antes da primeira queda. Pequenos tropeços, perda de firmeza ao ficar em um pé só, sensação de que o chão foge ao caminhar, são os primeiros avisos. E o erro mais comum é ignorá-los, acreditando que faz parte da idade, até que o acidente acontece, e o arrependimento chega tarde demais. A verdade é que o equilíbrio depende de 3 coisas: força muscular,
visão periférica e conexão neural. Se uma dessas áreas falha, o risco de quedas aumenta drasticamente. E o pior, esse sinal não avisa com dor. Ele vem disfarçado de bobeira, até se transformar em trauma. Por isso, reconhecer agora pode evitar anos de sofrimento. Se você tem sentido seu corpo falhar em movimentos simples, tropeçado mais que o normal ou se pega com medo de escadas, não ignore. Porque o próximo sinal que você vai conhecer toca na raiz do envelhecimento e revela se seu corpo está morrendo por dentro sem você perceber. O quinto sinal é perda de massa muscular sem que você perceba. Você se olha no espelho e não vê muita diferença. A balança até mostra o mesmo número. Mas, por dentro, uma transformação perigosa já começou. Os braços afinando, as pernas perdendo firmeza, a postura encolhendo pouco a pouco. É a sarcopenia silenciosa, a perda de músculos essenciais que ocorre com o passar dos anos, sem barulho, sem dor, mas com consequências devastadoras. A massa muscular não é apenas questão de estética ou força. Ela é um dos principais pilares da longevidade. Músculos fortes sustentam os órgãos, estabilizam o esqueleto, regulam o metabolismo, protegem contra quedas e, o mais importante, funcionam como reservas de energia e imunidade. Quando essa massa desaparece, o corpo se torna vulnerável a qualquer ameaça. E não estamos falando de algo que acontece apenas após os 80. Pesquisas mostram que a perda significativa de massa muscular começa a partir dos 40 anos, e se acelera ainda mais em quem tem vida sedentária, má alimentação ou doenças inflamatórias crônicas. Isso significa que, quando você começa a notar flacidez, já perdeu muito mais do que imagina. Mas por que isso é tão grave? Porque os músculos são como um banco biológico. Quando o corpo adoece, é deles que ele retira forças para reagir. Sem essa reserva, qualquer infecção simples pode se tornar um pesadelo. E o pior, com menos músculos, o metabolismo entra em colapso, surgem doenças como diabetes, osteoporose e até declínio cognitivo. O mais traiçoeiro é que a balança não acusa o problema. Muitas pessoas acham que estão bem por manter o mesmo peso, mas estão trocando músculo por gordura. E a gordura visceral, aquela que envolve os órgãos, é altamente inflamatória e mortal. É como carregar uma bomba relógio por dentro, sem perceber. Se suas roupas começaram a cair de forma diferente, se sente que está mais fraco mesmo sem emagrecer, ou se perdeu resistência para coisas simples como subir escadas ou carregar sacolas, não ignore. Esse sinal é um alerta profundo de que o seu corpo está entrando em modo de sobrevivência. E quando ele chega nesse estágio, cada dia conta. A revelação, ignorar esses sinais é como assinar sua sentença, em silêncio. Você viu os sinais. Pequenos, quase invisíveis, mas todos conectados. Um tropeço aqui, um esquecimento ali, um fraco aperto de mão, um músculo que desaparece sem dor. Separadamente, parecem inofensivos. Mas juntos, formam um mapa de um corpo que está implodindo por dentro. E o mais cruel é que isso acontece diante dos olhos, mas poucos têm coragem de enxergar. A maioria das pessoas vai ignorar. Vai rir do desconforto, culpar a idade, dizer que é normal. Vão continuar vivendo no modo automático, empurrando a saúde com a barriga, até que o corpo cobre a conta. E quando cobra, ele não avisa. Ele arranca. Tira a mobilidade, a memória, a dignidade. E por fim, tira o tempo que restava. Mas você não chegou até aqui por acaso. Se está assistindo, é porque sente, lá dentro, que algo precisa mudar. E esse é o momento. Não depois. Agora. Porque os próximos anos da sua vida podem ser definidos pelo que você escolhe fazer com esses sinais hoje. A boa notícia é que a reversão é possível. Não existe idade para recomeçar. O cérebro pode ser estimulado, os músculos podem ser fortalecidos, o equilíbrio pode ser treinado, a memória pode ser preservada. Mas isso exige decisão. E ela não vem do médico, nem da família, vem de você. Então olhe de novo para esses 5 sinais. Quantos você já sentiu? 1, 2, talvez todos. Seja honesto consigo mesmo. Porque negar é o caminho mais curto para um futuro limitado. Mas agir é o primeiro passo para escapar do destino que tantos já aceitaram sem lutar. E se você quer saber como reverter esses sinais com ações simples, se deseja um plano prático para fortalecer sua mente e seu corpo antes que seja tarde, então fique atento aos próximos vídeos. Porque aqui, você não vai apenas envelhecer, vai envelhecer com poder. Mas tudo começa agora. E depende apenas de você.
Você não controla quanto tempo tem, mas controla o que faz com ele. Se tem algo que esses 5 sinais nos ensinam, é que a morte não chega apenas com um coração que para, ela começa muito antes, quando você decide parar de lutar por si mesmo. Cada esquecimento, cada tropeço, cada fraqueza ignorada, é como um grão de areia escorrendo pela ampulheta da vida. E, muitas vezes, quando percebemos, já não há mais como reverter. Envelhecer não precisa ser um declínio. Pode ser uma reconstrução. Mas só se você tiver a coragem de enxergar o que a maioria prefere esconder, a verdade de que estamos morrendo um pouco todos os dias, e que só vence isso quem escolhe viver de forma ativa, consciente e intencional. Você viu neste vídeo o que a maioria só descobre quando já está preso a uma cama de hospital ou a uma cadeira de rodas. Mas agora você sabe. E saber é uma responsabilidade. É o ponto de virada entre seguir um destino silencioso ou reescrever sua história enquanto ainda há tempo. Não ignore os sinais. Eles não estão aí para assustar você, mas para avisar que ainda há chance. Ainda há vida. Ainda há força escondida dentro de um corpo que talvez você tenha esquecido de cuidar. Mas ele está aí, esperando uma atitude, uma decisão. Porque o seu tempo ainda pode ser transformado. E se esse vídeo fez você pensar, se algo aqui tocou em um ponto que ninguém mais teve coragem de dizer, então este canal é o seu lugar. Aqui a gente não fala para assustar, fala para despertar. E se você quer continuar recebendo conteúdos que desafiem suas crenças, te protejam da decadência silenciosa e te mostrem como envelhecer com poder e propósito, inscreva-se agora. Não porque eu pedi, mas porque você entendeu que isso importa. Porque, no fim das contas, a vida não cobra promessas. Ela cobra escolhas. E a próxima é sua.